Em cada canto do mundo, milhões de mãos se unem em prece, rostos erguidos aos céus, em busca de salvação, conforto ou um simples sinal. Templos, mesquitas e igrejas transbordam com a energia da fé coletiva. Um espetáculo humano de devoção que atravessa culturas e continentes. Mas enquanto a multidão se ajoelha, uma outra realidade se desenrola. Longe dos altares, em torres de vidro e aço, nas salas de reuniões, onde o destino de nações é decidido, um silêncio diferente ecoa. Não é o silêncio da reverência, mas o do cálculo frio. Aqui, nos centros do poder tecnológico e financeiro, os gráficos substituem os textos sagrados, e os algoritmos são os novos oráculos. Os deuses venerados são o lucro, a eficiência e o controle. Qual é a verdadeira fé que move o mundo? Aquela que preenche os corações da massa ou a que guia as mentes da elite? As estatísticas nos contam uma história fascinante. Mais de 80% da população mundial se identifica com alguma religião. Um número colossal que demonstra a necessidade intrínseca do ser humano por transcendência, por um propósito maior que a própria existência. Esta fé molda sociedades, inspira arte, justifica guerras e consola os aflitos. É a força invisível que dá sentido à vida de bilhões. Contudo, ao subirmos na pirâmide social e de poder, um padrão curioso emerge. Entre as elites globais, nos círculos de bilionários, líderes de tecnologia e estrategistas políticos, a filiação religiosa declarada diminui drasticamente. Não que todos sejam ateus declarados, mas a sua linguagem, as suas decisões, as suas métricas de sucesso operam numa lógica puramente secular e materialista. Nesses ambientes, a conversa não é sobre a vida após a morte, mas sobre projeções trimestrais. Não se discute a vontade divina, mas a otimização de cadeias de suprimentos e a manipulação de mercados. A caridade, quando existe, é frequentemente uma estratégia de imagem ou uma forma de otimização fiscal, calculada com a mesma precisão que um investimento de risco. O mundo, para eles, não é uma criação divina a ser reverenciada, mas um sistema complexo a ser decifrado, otimizado e, em última análise, controlado. As ferramentas não são a oração ou o jejum, mas a inteligência artificial, a biotecnologia e a engenharia financeira. É um universo regido pela lógica, pelos dados e pelo poder mensurável. O único pecado é a ineficiência. A única redenção é o crescimento exponencial. Esta dicotomia não é um acidente histórico, é o resultado de um longo processo evolutivo. Se voltarmos no tempo, veremos que a religião e o poder sempre andaram de mãos dadas, mas a sua relação foi se transformando. Nos primórdios da civilização, o chefe da tribo era também o xamã. O rei era um deus, ou o escolhido dos deuses. A autoridade celestial legitimava o poder terreno. O faraó não era apenas um governante, era a ponte entre o divino e o mortal. O direito divino dos reis na Europa não era uma mera formalidade, mas o alicerce ideológico que sustentava monarquias inteiras. A religião fornecia a narrativa, o grande conto que explicava por que uns poucos deviam governar e muitos deviam obedecer. Ela era a ferramenta de controle social mais eficaz já inventada. Prometia recompensas no além para justificar o sofrimento no aquém e amaldiçoava a rebelião como um pecado contra os céus. Com o iluminismo, a revolução científica e a ascensão do capitalismo, as bases desse poder começaram a mudar. A fonte da legitimidade deixou de ser exclusivamente divina e passou a ser a razão, a lei, a nação ou o próprio capital. A elite descobriu que não precisava mais acreditar nos deuses para exercer o poder. Precisava apenas que a maioria continuasse a acreditar. O poder tornou-se mais abstrato, mais técnico. O banqueiro não precisa da bênção de um bispo
para aprovar o empréstimo que decidirá o futuro de um país. O CEO de uma empresa de tecnologia não consulta um oráculo para lançar um produto que mudará a forma como vivemos. Eles possuem um novo tipo de divindade, o controle sobre os sistemas que regem o mundo moderno. O poder deixou de ser ungido com óleo sagrado e passou a ser codificado em linhas de software e contratos financeiros. A religião, para muitos, na cúpula tornou-se um instrumento, não uma convicção. Uma variável a ser considerada na análise de risco de um mercado emergente, uma ferramenta para mobilizar massas ou apaziguar descontentamentos. Observam, com um distanciamento quase antropológico, as paixões religiosas que incendeiam o mundo, enquanto eles próprios permanecem imunes, operando a partir de um plano puramente racional e estratégico. Eles entendem o poder da fé sobre os outros e usam esse entendimento para fortalecer a sua própria posição. A velha aliança entre o trono e o altar foi substituída por um arranjo mais cínico. A elite gerencia os sistemas, enquanto a religião gerencia as almas. E assim chegamos ao clímax desta jornada histórica. O poder, em sua essência, não precisa de fé, precisa de obediência. E ao longo da história, a religião provou ser o mais sublime mecanismo para garantir essa obediência. Ela transforma a submissão a uma autoridade terrena em um ato de virtude espiritual. O servo que obedece ao seu senhor não está apenas evitando o chicote, está cumprindo um desígnio divino, garantindo seu lugar no paraíso. Essa transmutação da submissão em salvação é uma obra de gênio sociopolítico. Ela internaliza o controle. O vigilante não precisa mais estar do lado de fora. Com uma lança na mão, ele passa a morar dentro da mente de cada indivíduo, na forma de consciência, culpa e esperança de uma recompensa futura. Essa dinâmica torna o CI ainda mais sofisticada no mundo moderno. A promessa do paraíso foi, em muitos casos, suplementada ou substituída pela promessa do sucesso material dentro do sistema, o chamado Evangelho da Prosperidade. Trabalhe duro, seja obediente às regras do mercado e você será recompensado. A lógica é a mesma. A conformidade com o sistema é apresentada como um caminho virtuoso. A rebelião, o questionamento das estruturas, não é apenas um risco econômico, é uma falha moral, um sinal de falta de fé no sistema. A elite, que projeta e se beneficia deste sistema, não precisa compartilhar da mesma fé. Eles são os arquitetos da catedral, não seus fiéis. Eles conhecem as vigas, as fundações e as saídas de emergência. Eles não precisam rezar pelo bom funcionamento da estrutura. Eles a projetaram. O ápice dessa dissociação é a indiferença calculada. Enquanto líderes religiosos falam de moralidade e pecado, as decisões que realmente moldam o nosso futuro, sobre inteligência artificial, genética, vigilância em massa, são tomadas em fóruns seculares, com base em critérios de eficiência e poder. A religião é relegada a uma esfera privada, pessoal, quase como um hobby, um consolo para as massas, enquanto a verdadeira teologia do século XXI é escrita em código binário e contratos de derivativos. A cúpula do poder alcançou um estado que poderia ser descrito como pós-divino. Eles não são contra Deus. Eles simplesmente perceberam que, para os seus propósitos, ele se tornou irrelevante. E isso nos leva a uma reflexão final, talvez a mais desconfortável de todas. Por que o ateísmo, a simples ausência de crença em divindades, ainda carrega um estigma tão profundo em tantas sociedades? Por que é mais fácil para um político admitir um erro moral do que admitir que não acredita em Deus?
A resposta pode estar naquilo que exploramos. A crença está intrinsecamente ligada à estrutura de obediência. Aquele que não acredita em uma autoridade superior e invisível é visto, talvez inconscientemente, como alguém que pode não se submeter tão facilmente às autoridades visíveis e terrenas. O ateu é percebido como um agente de instabilidade potencial, alguém que opera fora do grande pacto de submissão-salvação. Ele questiona a premissa fundamental que sustenta a ordem. A descrença é perigosa não porque ameace os céus, mas porque ameaça as hierarquias na terra. Se não há uma recompensa final no além, por que aceitar a injustiça no agora? Se não há um juiz divino, por que não questionar os juízes humanos? A elite, mesmo sendo em grande parte secular em sua prática, tem todo o interesse em manter a estrutura da fé intacta para a maioria. É a trilha sonora que acalma os passageiros, enquanto os pilotos na cabine traçam o curso de acordo com seus próprios mapas. A verdadeira divisão no mundo talvez não seja entre as diferentes religiões, mas entre aqueles que precisam da fé para se submeter e aqueles que usam a fé dos outros para governar. Entre os que olham para cima em busca de respostas e os que olham para o tabuleiro, movendo as peças. Uma cúpula sem Deus, governando um mundo que não pode viver sem ele. A questão que permanece é: por quanto tempo essa arquitetura invisível pode se sustentar? Obrigado por assistir. Se esta análise provocou seu pensamento, inscreva-se para mais investigações profundas sobre as estruturas que moldam nosso mundo.